Irmãos, um bom dia para vocês que vão me assistir nessa quinta-feira. O evangelho dessa quinta está em São Marcos, capítulo 7, versículos do 24 ao 30. Em seguida, deixando aquele lugar, foi para a terra de Tiro e de Sidônia. E tendo entrado numa casa, não quis que ninguém o soubesse, mas não pôde ficar oculto, pois uma mulher cuja filha possuía um espírito imundo, logo que soube que ele estava ali, entrou e caiu aos seus pés. Essa mulher era pagã, de origem sírio-fenícia. Ora, ela suplicava-lhes que expelisse de sua filha o demônio. Disse-lhe Jesus: Deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não fica bem tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cães. Mas ela respondeu: É verdade, Senhor. Mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas dos filhos. Jesus respondeu-lhes: Por causa desta palavra, vai-te, que saiu o demônio de tua filha. Voltou ela para casa e achou a menina deitada na cama. O demônio havia saído. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, o evangelho dessa quinta-feira, Deus vem aqui nos ensinar. A graça acontece pela fé. Meu amigo e minha amiga, se nós queremos alcançar uma graça na nossa vida, se nós queremos alcançar uma libertação, uma transformação, uma mudança de vida, nós precisamos que ter fé em Deus. A graça Deus só consegue derramar na nossa vida se nós ter fé nele. Não adianta eu querer uma graça, mas eu não buscar a confiar em Deus. Não adianta eu querer graça, mas eu não ter fé em Deus e eu não procurar obedecer a palavra. Aqui, meu amigo e minha amiga, no evangelho de hoje, Deus nos ensina aqui dois tópicos principais. O primeiro tópico, Jesus Cristo nos ensina. Logo, para Jesus Cristo testar a fé da mulher, Jesus Cristo fala: não é certo tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. E ela logo fala: de fato, isso é verdade, mas também os cachorros comem a migalha dos pães que cai da mesa dos seus donos. Olha só, meu amigo e minha amiga, que frase que essa mulher fala. Ela já sabe que ela é uma pessoa pecadora e que ela nem depender poderia talvez merecer a graça. E ela já sabia que ela não conseguia fazer mais nada. Mas ela confiava ainda que somente Deus poderia ajudá-la, que somente Deus poderia fazer o milagre, e ela acreditava no milagre de Deus. E ela poderia ter buscado outra pessoa para ajudá-la, poderia ter procurado outra seita, mas não, ela procurou verdadeiramente a Deus, porque ela acreditava em Deus, porque ela colocou a tua confiança em Deus, mesmo ela sabendo que dependendo, ela não poderia merecer que ela era pecadora, mas ela foi porque ela confiava que Deus poderia fazer o milagre na vida da tua filha. Meu amigo e minha amiga, se nós não procurar fazer a nossa parte, se nós não procurar ter fé, nós não vamos alcançar a nossa graça. É o que o evangelho de hoje fala. A graça acontece pela fé. A filha dela foi curada porque a mãe, ela teve fé em Deus, porque ela sabia que para Deus ele poderia fazer, que Deus poderia curá-la. Na primeira leitura de hoje, tirada lá do primeira carta aos reis, Jesus Cristo, ele nos fala assim, tirado do primeiro livro aos reis, Jesus Cristo fala no versículo 9, então o Senhor irritou-se contra Salomão, porque o seu coração tinha se desviado do Senhor Deus de Israel, que lhes tinha aparecido 2 vezes e lhes proibira expressamente de seguir a outros deuses. Mas ele não obedeceu à ordem do Senhor. Meu amigo e minha amiga, que Salomão ele desacredita do Deus verdadeiro, que era Jesus Cristo, começa a buscar
e começa a buscar a tua fé em falsos deuses. E Deus, pedindo para ele se converter e procurar acreditar somente nele, Salomão procura desobedecer, igual falou que mais ele não obedece à ordem do Senhor. E por ele não obedecer à ordem, Salomão perde a graça que Deus tinha para ele. É o contrário dessa mulher. A mulher ela já faz o contrário. Ela, mesmo sendo uma pagã, ela procura a fé em Deus. Ela confiava que somente Deus poderia curar a tua filha. E por ela buscar a tua fé, a tua confiança em Deus, a graça aconteceu. Meu amigo e minha amiga, muitas vezes Deus cansa de nos falar: ou não segue esse caminho não. Venha, se converte, venha para mim. Mas muitas vezes nós fazemos igual Salomão, igual falou aqui. Mas ele não obedeceu a ordem do Senhor. Muitas vezes nós não obedecemos às ordens de Deus. E caímos no caminho do pecado, confiando somente no que o mundo oferece. Esquecemos de pôr as nossas dores, os nossos sofrimentos em Deus, sabendo que somente Ele pode nos curar. Se nós tivermos a fé e procurar somente Deus, igual essa mulher procurou Jesus Cristo, a graça vai acontecer. Igual o título de hoje fala, a graça acontece pela fé. Aqui entra o nosso segundo tópico, que logo fala, Jesus fala assim para ela: por causa do que acabais de dizer, podes voltar para casa, o demônio já saiu de tua filha. Por causa que você teve fé em mim, pode voltar para a tua casa, que a tua filha já está libertada. E foi o que aconteceu. Depois que esta mãe, depois que ela colocou a tua confiança em Deus e buscou Ele, aí depois que ela buscou Jesus Cristo, teve fé nele, a graça aconteceu. A graça aconteceu porque ela teve fé em Cristo, porque ela confiou. Se nós também confiar em Deus, tiver fé em Deus, a graça vai acontecer. Santa Teresinha do Menino Jesus tem uma frase que ela fala assim: faça o básico e o resto Deus fará. Deus fará o resto. Se nós procurar fazer o básico, Deus vai fazer o resto. Esta mãe fez o básico. Ela fez o que ela poderia fazer, que foi buscar ao menos a fé em Deus e a oração. Deus fez o resto, que libertou a tua filha. É o que Santa Teresinha do Menino Jesus Cristo fala nesta frase. Faz o básico e Deus faz o resto. A mãe fez o básico, que foi a oração e buscar a Deus. Deus fez o resto, que foi o milagre e a cura. Se nós também fazer o nosso básico, que é buscar a fé em Cristo, buscar a oração, pôr Deus em primeiro lugar e confiar na palavra de Deus, igual a mãe confiou na palavra de Deus no primeiro tópico, Deus vai fazer o resto na nossa vida. Deus vai fazer a cura. Deus vai fazer o milagre. Deus vai derramar a graça na nossa vida. Igual o título de hoje fala, a graça acontece pela fé. Se nós procurar fazer o nosso básico, que é ter fé em Cristo, buscar somente a Jesus Cristo e confiar somente nele, Deus vai fazer o resto na nossa vida. Deus vai derramar o milagre. Deus vai nos libertar. Deus vai dar a cura. Deus vai nos restaurar. Deus vai nos transformar. Portanto, vamos procurar hoje a ter fé em Cristo. Vamos procurar a confiar somente nele. Porque o resto ele vai fazer. Ele vai nos curar, ele vai nos libertar, ele vai nos transformar. Basta nós ter fé em Cristo e confiar nele. Amém, irmãos? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Deixa o like aqui no deixou, se inscreve no meu canal como é inscrito, ativa o sininho para receber os vídeos diários da Palavra de Deus. E um bom dia para vocês que vão me assistir nessa quinta-feira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com sua Mãe Maria Santíssima e nosso glorioso São José.